Eu tive o privilégio de nascer e crescer na igreja, mas nessa época para mim não era uma bênção. Fui jovem, eu já cresci, eu saí da igreja. E então eu conheci uma pessoa, essa pessoa a gente se juntou e a relação em si com essa pessoa não foi boa, porque tanto da parte dele como a parte minha, a gente não se tratava bem. Teve um momento nessa relação que passou o limite, e nesse limite já a desconfiança por ambas partes foi muito grande. Não deu para seguir, ou seja, aí terminou. O que eu fiz foi me refugiar no trabalho. Eu não vou estar em relação nenhuma. Eu já não vou ter homem, eu já não quero saber. Eu vou me focar no trabalho, eu vou me focar em ser uma mulher bem-sucedida, com minha carreira, e eu não quero saber de homem. Eu comecei a focar muito nos estudos, na faculdade. Aí eu me foquei, eu saquei a minha carreira de comunicação audiovisual, mas era uma coisa dentro que eu queria mais. E na minha cabeça o que eu queria era dinheiro, sucesso, então eu comecei a estudar outra coisa, que foi aí a advocacia. E aí foi que eu comecei a estudar de novo. O primeiro dia que eu entrei, eu olhei ele, aí eu fiquei embobada. Eu fiquei namorada no primeiro dia. Quando cruzamos os olhos, foi coisa de filme, de amor à primeira vista. Eu tive o gesto de fixar os olhos nela e só um pouquinho na lousa. Então fiquei com um bobo. Mas, na época, também estava focado nos estudos. Aí eu pensei, olha, quiçá até ele pode ser diferente aos demais que eu já conheci, ou experiências que eu já tive. E aí eu comecei a gostar ainda mais dele. E foi aí que ele pediu de namoro. Mas antes de eu aceitar o namoro, a gente quando se estava conhecendo, ele falou para mim que ele não conseguia dormir pelas noites, que ele estava como tipo, não se sentia feliz na realidade com ele. Aí foi eu falei, eu também tive depressão e eu sempre atribuí que eu não consegui me tirar a vida por causa de que Deus usou a minha mãe e o meu irmão. Aí ele me falou, eles tipo riam na minha cara, né? Como que, ou seja, ele não cria em Deus. Eu era ateu. E sempre me passava que eu posso fazer tudo por minha força, pela minha vontade. Eu posso sozinho. E eu sou o meu próprio protetor, posso assim dizer. Eu consumia álcool, fumava cigarro, maconha, tinha relacionamentos muito tóxicos. Era como briga todos os dias, discussões, e tão pouco me importava com as pessoas. Ou seja, eu aceitei ainda sabendo que ele não acreditava em Deus e eu acreditando que a relação de nós ia ser o melhor. O filme de romance, ele era ateu, eu falei, não tem problema, isso aqui ele vai ser muito bom comigo, porque ele tinha se mostrado assim muito atento, muito cavalheiroso, então eu falei, não, essa é a minha, essa é a minha oportunidade de ser feliz no amor. Mas não foi assim. Eu estava vazia, ele estava vazio, então dois vazios tratando de encher um o outro. Então aí, tipo, não deu. No início foi muito lindo, os detalhes, o romanticismo, mas depois com o tempo foi passando, a gente começou a se juntar mais, e aí começaram a sair as valagens, começou a abrir a valagem e a sair as coisas que cada um tinha. E o que aconteceu foi que cada um começou a fazer o que fazia nas relações anteriores. Então, eu para ele estava no primeiro lugar. Depois eu passei a ser, acho que terceiro, quarto. Eu passei a ser mais frio, mais seco. Deixei de ter aquela preocupação que eu costumava dar a ela normalmente, porque eu não me sentia mais seguro no relacionamento. Eu suspeitava dela. Nós dormíamos na mesma cama, mas estávamos separados. Não tinha trato. Já a relação, a primeira mirada que a gente teve na aula, a gente esqueceu, mas assim, foi a ilusão que desmoronou.
Eu já não estava suportando muito, ou seja, a situação, eu já não estava suportando a forma dele ser comigo. Ele se começou a focar muito também em ganhar dinheiro, ele queria ganhar dinheiro. E o que já foi o limite foi quando eu trabalhei aqui de bartender, ele já não estava aguentando a situação. E nessa que eu não estava aguentando a situação, ele começou com amizade no trabalho também. Eu não gostei disso e a gente aí, tipo, brigou, mas não brigou assim, fisicamente. Aí foi que comecei a me sentir vazio, me sentir solitário, sem poder dormir. Eu estava no vício do álcool. Houve noites inteiras que eu estava bebendo garrafas de uísque. Noites de caminhar na rua de 6 horas, aproximadamente. Eu queria ser forte, mas não era. Aí para ele foi tipo, ele chorou de eu não quero terminar isso aqui. Ou seja, se tem alguma solução, eu quero. Ele falou isso. Aí na hora, na minha cabeça, veio o que eu aprendi de criança. E eu de criança, eu conhecia a igreja. Aí ele falou, se para mim funcionar, eu vou ir e eu não vou soltar. Mas se não funcionar, eu nunca mais vou pisar nessa igreja. Nós chegamos na Igreja Universal em Santiago do Chile. A primeira vez que a gente foi junto foi em sexta-feira. Ele ficou assim meio estranho quando escutou a reunião de libertação, mas essa oração de libertação, pastor, marcou um antes e um depois em nós dois. Eu normalmente não dormia, por isso meu corpo não tinha descanso. Mas a primeira reunião que fui, quando senti que esse peso não estava mais, eu disse, não, tenho que continuar. E me agarrei, me firmei. Aí ele tirou a ideia dele de ateu, né? Aí ele falou, eu acredito em Deus. Eu tirei ele do primeiro lugar na minha vida, ele tirou ele do primeiro lugar na sua vida e a gente colocou a Deus em primeiro lugar. Ele também abriu mão do orgulho dele. Ele fez questão de fazer o jejum de Daniel para receber o Espírito Santo. Eu fiz uma fogueira santa para receber o Espírito Santo. Eu deixei o meu sacrifício que eu fiz material, mas eu me deixei, a Scarlett ficou ali no altar. E eu falei para Deus, eu não quero descer desse altar sem o seu Espírito. E nesse momento foi que Deus desceu e veio o Espírito Santo. Isso para mim foi, ou seja, me deu vida. Lembro-me perfeitamente desse dia, que foi uma sexta-feira. Foi ali de olhos fechados que eu recebi o Espírito Santo. Todo meu ser mudou completamente. Minha vontade era de louvar ao Senhor, estar perto dele, foi um momento único. Aí a gente falou, tipo, agora sim a gente pode ir aprender sobre o amor inteligente. Aí foi que a gente começou com as palestras da terapia do amor. E foi tanto que a gente queria ter essas ferramentas que a gente não só escutava as palestras do Chile, né? A gente começou a ouvir o Renato e a Cristiane pelo Instagram, pelo Univer, pelo YouTube. Ou seja, a gente onde poderia olhar, onde eles estiverem, a gente olhava. Aí ele mandava para mim, eu mandava para ele. Eu tomei a decisão de ler o livro de Casamento Blindado, que, por cierto, é muito bom. Que, aliás, é muito bom. Ha servido muito. Na verdade, eu entendia mais ou menos. O que eu não entendia, eu buscava uma maneira de traduzi-lo. Usava o telefone e eu também perguntava a ela. E depois disso, passou um tempo e a gente preparou tudo e a gente já casou. Meu pai tinha me entregado no altar, aí a gente já era casal. Esses 9 meses a gente tem ferramentas que a gente já fala que isso vai usar até que a gente seja velhinho ou até que Deus venha.
E para os jovens isso aí é loucura, ou seja, como? Ou seja, perdeu a juventude, já não vai conhecer ninguém mais. E a gente fala, ou seja, eu quero estar com ele quer estar comigo e a gente quer estar com Deus e tudo. A terapia do amor foi para nós uma das maiores ajudas que poderíamos ter tido, em um momento em que não sabíamos o que fazer. A gente fez questão nessa fogueira santa de vir aqui pessoalmente ao Templo de Salomão a fazer entrega do nosso sacrifício. Ou seja, a gente viajou lá do Chile só para isso. Primeira vez que a gente sai do país, a gente não tinha ideia de nada, nem do aeroporto, nem de chegar no outro país. A gente chegou aqui na quinta, a gente desceu do avião, a primeira coisa que a gente fez foi vir aqui no templo, porque a gente chegou aqui com mochila, com tudo. E, nossa, a gente quando vê o templo é uma bênção. E acabando aqui, o testemunho já estão voltando para o aeroporto. Nossa, aqui já faz eu acho que aqui umas 3 horas mais a gente tem já o voo para ir para o Chile, porque, sinceramente, a gente vem só para isso e a gente já vai embora. E a gente já vai com a certeza da resposta.